Esse é o nosso Deus, aleluia. Nós estamos acompanhando os passos do Senhor Jesus na semana da sua crucificação. Nós já vimos algumas coisas importantes que ele disse e fez naquele domingo anterior à sexta-feira da ressurreição, da sua crucificação e do domingo da ressurreição. Vimos o que ele fez no domingo, na segunda e também na terça. E hoje a gente vai olhar para coisas que também aconteceram no finalzinho do domingo e na segunda. Vamos entender melhor estes 2 dias, especialmente a segunda-feira. Quando Jesus entra no domingo em Jerusalém, naquela que é considerada a entrada triunfal, ele tem um destino, que é o templo em Jerusalém. Marcos 11:11 diz: E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus não deu apenas uma olhadinha, perceba, tendo observado tudo. Um templo muito grande, um templo composto por várias partes, átrios dos gentios, aí tinha o Santo dos Santos, lá atrás de uma cortina espessa, na frente eu tinha o santo lugar, tinham várias câmaras ao redor. Então, um lugar muito grande, com muitas pessoas que vinham de todas as partes do mundo, porque aquela era a semana da Páscoa. Então, pessoas de diversos lugares do mundo estão ali. Então, Jesus observa, Jesus analisa, Jesus vê. Então, seus olhos estão investigando as ações, as formas como os espaços eram utilizados, as posturas das pessoas, o movimento que acontecia ali. E o texto não nos diz que ele chegou tarde no templo. O texto nos diz que ele observou tudo e, sendo já tarde, foi para a cidade do lado, Betânia, onde ele dormia naquela semana. Então, por que Jesus chega lá e sai tarde de lá? Porque realmente ele faz uma análise bem completa do que está acontecendo lá. Ele gasta um bom tempo nessa observação. E o que será que ele concluiu? O que será que ele achou do que viu naquele domingo? Nós só ficamos sabendo porque a segunda-feira também foi registrada. E aí Marcos conta para nós o que Jesus faz no domingo, na segunda-feira, em relação àquilo que ele viu no domingo. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com sua doutrina. Nós vamos aprender com Jesus e aplicar a sua palavra na sua vida. Eu lembro a você que não interessa para nós conhecer uma história, por mais bela e inspiradora que ela seja, mas é viver essa história, é trazer essa história para as nossas vidas. Então tem coisas aqui que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus e com a sua palavra. E a primeira coisa que eu quero observar aqui que nós podemos aprender com Jesus é não agir por impulsividade. Não agir por impulsividade. De manhã eu recomendei que você pudesse tirar fotos desses aprendizados, dessas aplicações, ou você em casa tirar um print da tela, mas se for pegar, o celular é só para tirar foto daí e deu, o que passar disso é do maligno. Ok? Só a fotinho e já guardou o celular. Porque são coisas que nós precisamos trazer para a nossa vida para acabar com uma ditadura sobre nós, que é a ditadura do urgente, da ditadura do ontem, a ditadura do tem que ser agora, a ditadura da cabeça quente.
Agir por impulsividade é um grande problema. Jesus viu algo no domingo. Ele tomou alguma ação drástica no domingo enquanto ele ficou um bom tempo lá no templo? Sim ou não? Não, ele só viu. E será que só tinha problema no domingo, na segunda-feira? Não. Tinha um problema de longa data lá. Mas Jesus não age no domingo. No domingo ele observa tudo. A ação drástica que ele toma na segunda-feira não é uma ação impulsiva. É uma ação enérgica, drástica, dura, dramática, mas não impulsiva. Há uma grande diferença nisso. Sem nos atentarmos para a informação que Marcos traz para nós, que Jesus olha tudo no domingo, olha tudo num dia e só no outro age, então nós poderíamos pensar erroneamente que nós podemos sair agindo, dando soco, dando tapa, virando, porque temos um motivo justo e válido. Vamos recuperar o versículo 11. E Jesus entrou em Jerusalém no templo. Que dia foi isso? Domingo. E tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Lá ele vai passar a noite. Somente no outro dia é que ele vai tomar as ações enérgicas registradas no texto bíblico. Lembre que cada uma das palavras das Escrituras é inspirada por Deus e nenhum relato está ali por acaso. Porque se Deus quisesse que nós apenas soubéssemos que Jesus foi no templo e parou com a bagunça lá, era isso que estaria registrado. Mas está dizendo que ele foi num dia, ele observou, ele dormiu, ele voltou no outro e ele agiu. Então isso também é para nos ensinar. Jesus tinha uma motivação justa, pura e certa para validar os seus atos na segunda-feira? Tinha ou não? Jesus estava coberto de razão, sim ou não? Sim. Mas ainda assim, ele não agiu na hora em que viu as coisas acontecendo, sem estudar bem a situação, sem aquele tempo de conexão com o Pai que ele fazia questão de ter, sem entender a melhor forma e hora de agir. Meus irmãos, existem muitas coisas que nos revoltam nesse mundo, coisas que nós vemos acontecendo ao nosso redor, seja no mundo físico ou virtual. Quantas postagens em redes sociais nós vemos e aquilo nos embrulha o estômago. E pensando na melhor hipótese, nós concluímos que aquilo está contra a vontade de Deus, contra os valores do reino de Deus, distorcendo as Escrituras, trazendo um padrão terrível. E aquilo mexe com a gente. E o que nós temos visto? Os cristãos evangélicos reagindo a coisas que consideram injustas, a coisas que consideram pecaminosas. Voadora gospel, xingada gospel, virada de mesa gospel, na hora, viu, agiu, viu, deletou, viu, comentou, viu, bloqueou, viu, excluiu, viu, xingou, viu, julgou. Não tem sido assim? Não, mas isso aqui é contra os valores do reino. Vê e age, se validando pela sua interpretação do que é justo, do que é agradável a Deus, do que é bíblico. Mas, meus irmãos, considerando que você está na justiça de Cristo, que você entendeu a palavra de Deus, que você conhece a palavra de Deus, isso não valida você agir impulsivamente. Porque Jesus não agia assim. Agir energicamente é diferente de agir impulsivamente. Nós não podemos fazer as coisas como resposta aos estímulos que recebermos sem orarmos antes, sem buscarmos a palavra do Senhor com a liderança do Espírito Santo sobre aquele assunto que vamos nos posicionar, sem buscar o entendimento do Espírito Santo. É loucura nós ficarmos confrontando, atacando, rebatendo. Jesus disse que no final, quando a igreja for perseguida, e ela vai ser perseguida, quando nós fomos entregues aos tribunais, isso já aconteceu e acontece na história em alguns lugares do mundo, ele disse que o Espírito Santo nos diria o que dizer, não é verdade? E Jesus disse que o Espírito Santo nos lembraria o que ele ensinou.
Então, me interessa saber o que Jesus ensinou para que o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida e me trazer um entendimento. Mas, para isso acontecer, precisa haver um espaço entre o estímulo e a resposta. Porque quando nós não damos um espaço entre o estímulo e a resposta, nós agimos por impulsividade. E por impulsividade é muito difícil que a gente acerte. Quando Paulinho e eu casamos, no início nós vivemos um terror dentro do nosso lar por conta de não entender coisas básicas e simples, mas uma delas é por não dar espaço entre o estímulo e a resposta, principalmente da minha parte. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu sempre gostei de cozinhar. E modéstia à parte, não tem mocotó como o meu. Outras coisas eu cozinho bem, mas o mocotó eu acho que é o top. Mas eu lembro no início do casamento em preparar coisas bem gostosas, passar muito tempo lá investindo em comer. E chegar para Paula, né? Ó, amor. E a Paula fazer uma cara assim. Bom, qual é o estímulo que eu recebi? Essa cara. E qual era a minha resposta? Como assim? Eu me dedico fazendo as coisas, faço o meu melhor, faço uma coisa boa para ti. Ou no mínimo ficava pensando aqui, olha só, a cara dessa guria. Com o tempo eu entendi que essa cara para ela não significa o que essa cara significa para mim. Se você vier e me oferecer uma comida e eu fizer essa cara, significa que eu estou com vontade de vomitar do que você está oferecendo. Provavelmente eu acho que você vai me oferecer vômito. Só assim eu vou fazer essa cara de... Mas eu entendi bem depois que isso simplesmente para Paula significava: isso pode até ser bom, mas eu estou muito cheia agora. A cara que ela fazia não correspondia à cara que eu fazia para a mesma coisa. A mesma cara, coisas diferentes. Mas como eu não dava espaço entre o estímulo e a resposta, eu já ia para cima. Ou me afastava, porque olha só, está desprezando uma coisa que eu fiz com todo carinho, com todo amor. Você já não se equivocou com a resposta de alguém e depois lá na frente pensou, se deu conta de que não era nada daquilo que você tinha interpretado? Isso é porque veio o estímulo e você já trouxe uma resposta. E a verdade é que a resposta ela vem automaticamente, mas aí nós precisamos levar nossos pensamentos cativos a Cristo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e dizer, segura aí resposta, vamos pensar um pouco melhor. Vamos olhar as alternativas de novo. Espaço entre estímulo e resposta para oração, para buscar o Senhor, faz com que a gente, quando for agir, haja no poder do Espírito, em nome de Jesus, e não no poder da carne, não na violência moral, na violência emocional, na violência física. E nesse espaço, entre a resposta, o estímulo e a resposta, o Espírito Santo de Deus, em alguns momentos, pode simplesmente dizer assim, deixa assim, te acalma, perdoa, segue a tua vida, fica tranquilo, eu estou fazendo algo a respeito. E pode ser que em outras ocasiões o Espírito Santo vai dizer, eu quero te usar nessa situação como voz profética, eu quero que tu vá lá confrontar esta realidade. Mas percebe que se você for dirigido pelo Espírito Santo, você terá autoridade. Será diferente, porque você está agindo sob o mandamento do Senhor e não sob o mandamento da carne. Então, o primeiro aprendizado que nós temos aqui, olhando para essa circunstância apresentada para nós pela palavra de Deus, é não agir por impulsividade. Também aprendemos com Jesus a canalizar a energia na direção certa. Existe uma energia com a qual nós podemos responder e fazer parte de soluções neste mundo em que nós vivemos. O problema é quando a gente direciona a energia em situações que nos consomem energia e nós não a temos suficiente para dar conta da realidade. Eu não sei se você gosta de programas de sobrevivência, mas é interessante que quando a gente vê pessoas que fazem incursões em matas, em selvas e tal, ensinam que quando você chega em algum lugar, a primeira coisa é procurar um abrigo para se manter seguro. E a segunda coisa é buscar água. E somente depois buscar comida. E isso é muito prudente, porque se você chegar e não procurar um abrigo, e não procurar água, você vai sucumbir rapidamente. Mas ficar sem comer, você pode ficar
40 dias, por exemplo, isso não ser um problema. Eu tenho essa meta de fazer um jejum de 40 dias sem comida. Estou começando uma preparação, estou só em 24 horas ainda, mas pretendo chegar lá. Porque eu sei que é seguro ficar 40 dias sem comer, não sem tomar água. A ordem de morte é primeiro sem dormir, segundo sem tomar líquido e terceiro sem comer. Então, se você gastar sua energia atrás de um animal para caçar, para comer, você vai gastar uma energia e vai ter deixado de investir energia naquilo que era importante, que é construir o seu abrigo e beber líquido. E a vida toda é assim. Irmãos, existem demandas ao nosso redor que nós não temos energia para responder a tudo. Então nós temos que entender onde eu vou canalizar a minha energia, que vai manter sustentabilidade na minha vida e vai de fato fazer diferença. Jesus vivia num cenário geográfico e político de dominação, usurpação do Império Romano e regionalmente em locais governados por delegados do Império. Normalmente governantes locais, que eram corruptos, que eram imorais, que eram violentos. Então, Jesus faz sua entrada triunfal em Jerusalém e vai direto para o centro do governo romano lá em Jerusalém, liderado por Pilatos. É para lá que Jesus vai na sua entrada triunfal, sim ou não? Não, a gente acabou de ler para onde é que ele foi. Ele foi para onde? Foi para o templo. Ele não foi para o governo romano na cidade. Ele também não foi para o governo local. Onde é que fica aqui a representação do governo da Judéia? Você sabe, né? O governo romano dominava tudo e as regiões locais eram entregues a governantes locais e divididas em partes. Por isso que nós temos os Herodes, né? Tetrarcas. O que é um tetrarca? É um governante de quarta parte de uma região. Então, os Herodes ali, eles eram os governantes locais. Pilatos era o representante do governo romano. Jesus procura Herodes em Jerusalém quando chega na sua entrada triunfal? Sim ou não? Jesus procura Pilatos quando chega na sua entrada triunfal? Não. Ele vai no templo, diante de Pilatos, diante de Herodes, ele vai arrastado, ele vai preso. Percebe? E isso é muito significativo. Porque eu não acho que Jesus não se importasse com corrupção. Eu não acho que Jesus não se importasse com injustiças e violências cometidas a partir desses lugares. Pelo contrário, eu acho que sim. Eu acho tanto que sim, que a solução de Jesus foi morrer na cruz por causa destas coisas. Ele não foi até Herodes dizendo o seguinte: olha, e tu também, Pilatos, eu estou aqui entrando em Jerusalém para dizer, acaba com essa injustiça, acaba com essa imoralidade, acaba com essa divisão, acaba com esse lucro em cima do povo, para com essa exploração. Por que Jesus não fez isso? Porque era impossível que Pilatos parasse. Era impossível que Herodes parasse. Era impossível que o Sinédrio conseguisse. Era impossível, porque é impossível para qualquer instituição humana, para qualquer ser humano corresponder à justiça, à moralidade, à equidade, amar. Então o que Jesus faz? Jesus, sabendo de toda a insuficiência humana, ele vai levar sobre si um pagamento, uma consequência justamente da corrupção, da imoralidade, da desigualdade. Ele não vai cobrar o que o mundo não pode oferecer, e nós brasileiros estamos tão loucos que parece que sim, né? Parece que o governo pode nos oferecer essas coisas e não pode. O assunto de Jesus não era com Pilatos, não era com Herodes, era lá no templo. E por quê? Olha só, Jesus havia dito que nós não devemos temer os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Você sabia que está lá na Bíblia isso? Jesus disse, não temam o que pode matar o corpo,
mas o que pode destruir a alma, os que podem matar a alma. Os que podem fazer perecer, o que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Então você acha que Jesus vai até os governos que podem fazer coisas para o corpo, que é temporário, que é físico? Não, ele vai para um lugar em que as coisas que acontecem lá têm implicações eternas. Se Herodes for um bom governante, se Pilatos for um bom representante judeu, romano, vai ser bom para aquela geração, vai ser bom para aquelas décadas, mas vai morrer, vai todo mundo para o inferno. Ou se eles forem maus, aquele sofrimento vai durar aquele período. Mas a eternidade que está em jogo não passa por Pilatos ou Herodes, está lá no templo. Nesse contexto histórico e geográfico, está lá no templo. É para lá que Jesus vai, porque Jesus não quer saber de resolver problemas para o corpo. Jesus quer resolver problemas para a alma, para a eternidade. Não é que ele não se importe, tanto se importou que curou pessoas. Mas ele sabia que aquelas pessoas curadas iam morrer. Então aquela cura tinha um prazo de validade, enquanto está neste mundo. A maior preocupação de Jesus não é com os prejuízos terrenos e transitórios, mas com o dano espiritual e eterno. E é isso que está em jogo lá no templo em Jerusalém. As pessoas iam àquele lugar em que deveria ser luz, paz, um lugar de anúncio de salvação, mas eram exploradas e desviadas do caminho de Deus por diversas situações, e Jesus não pode aceitar isso, Jesus não aceita isso. Então é isso que ele faz. No versículo 15 que lemos, né? Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Medida drástica, já sabemos que não impulsiva. Direcionar a energia na direção certa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Os problemas da igreja são muito mais perigosos para o mundo do que os problemas do governo civil. Sabia disso? A ineficiência da igreja é muito mais perigosa para o mundo do que a ineficiência da prefeitura, do governo do estado ou do governo da república. Eu vou dizer de novo, a ineficiência da igreja é muito mais perigosa para o mundo do que a ineficiência de qualquer órgão público. Porque a ineficiência dos órgãos públicos fazem com que a nossa vida não seja tão boa ou fácil como nós gostaríamos que fosse, mas a ineficiência da igreja afeta a eternidade das pessoas. A ineficiência da igreja destrói a vida das pessoas. Então, para onde é que Jesus vai? Para o templo, que agora é decadente, é ineficiente, é distorcido. Por isso, eu e você, meu irmão, o que estamos fazendo aqui é mais importante do que o que se faz lá na Câmara dos Deputados. É mais importante do que o que se faz lá no Senado, porque a eficiência ou eficiência deles muda a vida nesse mundo por um tempo. Mas a minha eficiência ou a minha ineficiência, a nossa eficiência ou ineficiência, prejudica a eternidade dos nossos vizinhos ou ajuda a eternidade dos nossos vizinhos. Você crê isso? Então nós precisamos gastar muito mais energia, investir muito mais energia em mudar realidades espirituais e eternas do que mudar uma realidade por 4 anos. Que loucura é essa que nós estamos vivendo, meus irmãos? Pensa onde é que Jesus foi em Jerusalém, para onde a eternidade está em jogo. O próximo aprendizado com Jesus é viver de acordo com o seu propósito. Qual foi o primeiro aprendizado? Não agir por impulsividade. Qual foi o segundo aprendizado? Direcionar a energia na direção certa. O terceiro é viver de acordo com o seu propósito. Quando o templo foi estabelecido e dedicado a Deus, Deus o aceitou. Deus aceitou o templo e diz, ok, vou fazer dele um lugar
especial. A oração que for feita nesse lugar ou dirigida a este lugar eu vou atender. Esse lugar aqui vai ser um lugar especial para as nações. As nações poderão vir aqui e através do estudo das Escrituras, através das orações, elas poderão se achegar a mim. Então o propósito do templo é que Deus fosse proclamado, para que Deus fosse encontrado. Embora isso pudesse acontecer apenas com a vinda de Cristo, mas no que era possível, o templo era o ápice disso, o ponto de convergência disso. O propósito do templo foi deturpado. Olha só o que Jesus disse no versículo 17. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Está aqui o propósito. Para todas as nações, propósito missionário. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores, vocês desvirtuaram o propósito. O propósito era bom, vocês desvirtuaram e trouxeram outro propósito ruim. Isso aqui era um lugar para dar para as pessoas. Vocês transformaram esse lugar em tirar das pessoas. Esse era um lugar para as pessoas se aproximarem de Deus. Vocês afastaram as pessoas de Deus com o coração de vocês, com a intenção de vocês em relação a este lugar. O que deveria então acontecer no templo? Convergência. Convergência das nações em busca de Deus. E o que estava acontecendo? Distorção da fé pelas pessoas de Jerusalém e pessoas de todas as nações que vinham ao templo de Jerusalém, principalmente nessa semana da Páscoa, que Jerusalém está abarrotada de gente vindo de todas as nações. Lembra? Pentecoste na sequência. Pentecoste vem pessoas de todos os lugares do mundo. Mas talvez a gente pense: olha, coitadinha das pessoas que vinham até Jerusalém e lá a fé delas era explorada. Gente, não tem vítima nessa história aqui. Sabia disso? Só tem cúmplice. Só tem cúmplice. Olha o versículo 15. Jesus começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Você já tinha se dado conta disso? Jesus expulsa os que vendiam e os que compravam, porque eram cúmplices da deformidade de propósito. Jesus não chega lá dizendo: ei, vocês que estão vendendo, explorando as pessoas, saiam daqui. Vocês, coitadinhos que estão sendo enganados, fiquem. Não. Por isso, meus irmãos, eu tenho muita dificuldade para me compadecer, embora eu devesse, de pessoas que vão a igrejas e são exploradas financeiramente. Pessoas que vão a lugares, pelo menos que se chamam igreja, e elas perdem tudo. Elas saem de lá sem o último centavo do bolso, sem o último centavo da conta, ou no negativo do limite para dar a sua oferta. Perdem casa, perdem carro. Mas será que tiraram isso delas? Não, querido, porque se a pessoa deu a casa é porque ela acreditou que ia ganhar 10 casas. É ou não é verdade? Se ela deu os últimos R$500 que ela tinha para pagar o aluguel, é porque ela está esperando ganhar no mínimo 10 vezes mais. Então, queridos, ali ninguém está tirando nada de ninguém. Ali estão negociando. Negociando. Imagina qual é o melhor investimento do que esse. Eu só tenho um apartamento. Está financiado. Mas estão me dizendo que se eu der ele, eu vou ter o prédio todo? Então, alguém vai ter pena de mim? Imagina dar um apartamento e ganhar um prédio. Então não dá para se compadecer. Jesus não está se compadecendo dos que estão comprando. Sai todo mundo. Pode vazar. Pode vazar. Estão deturpando o que deveria estar acontecendo aqui, os que vendem e os que compram. Mas afinal de contas, o que eles vendiam? O que eles compravam? Lembre, as pessoas vinham para Jerusalém de várias partes do mundo, de várias nações, para oferecerem sacrifícios prescritos no templo. Então você imagina que alguém vem lá de Tarso, de onde era Paulo, que pessoas vêm lá de Roma para Jerusalém, de pessoas que venham da Grécia para Jerusalém, de pessoas que venham lá da Arábia para Jerusalém, da Síria, da Terra-média, da Pérsia, centenas e milhares de quilômetros. E a pessoa, dependendo do pecado, dependendo da circunstância, dependendo do propósito, vai ter que oferecer ou uma pombinha, ou uma ovelhinha,
boi, farinha, cereais. E como é que você leva tudo isso? Se você está em Creta, por exemplo, que é uma ilha, né, tem que colocar tudo isso num barco, atravessar para o outro lado, ainda fazer uma viagem, subir para Jerusalém, que fica no morro. Então não é fácil, né, ficar levando rebanhos, levando material, levando cargas para chegar em Jerusalém. Era muito complicado. Então fazia muito sentido de que as pessoas saíssem de vários lugares do mundo, chegassem em Jerusalém e comprassem os animais, comprassem os elementos a serem oferecidos em sacrifício. Isso é um problema ou não é um problema? O que você acha? Não é um problema, né? Por quê? Esse é o sacrifício. Então tá, então me dá um desse que eu vou oferecer em sacrifício. Não tem problema nenhum. Qual foi o problema? O problema é que eles não chegavam em Jerusalém e compravam lá no mercado o que precisava ser comprado e iam até o templo onde estava o sacerdote e que então o sacerdote ofereceria o sacrifício. O templo, que era um local de sacrifício, também se tornou a área comercial em que o sacrifício seria oferecido. Então você não chegava para oferecer o sacrifício, você chegava para comprar o sacrifício que você ia oferecer dentro do templo. Isso é uma desvirtuação do propósito do templo. Ele agora está transformado num shopping gospel. Isso ficava mais especificamente na área do templo chamada Átrio dos Gentios. Então as pessoas entravam no templo e aí deveriam ver lá o altar, né, a parte onde eram oferecidos os holocaustos, etc. e tal. Mas o que eles enxergavam lá? Um shopping no templo. Se tornou comércio. Bem, além das vendas, havia câmbio. Porque o templo, você sabe, ele era gerenciado por saduceus e os judeus, eles só aceitariam contribuições em moeda local. Eles não aceitariam moedas romanas no templo. Então, o que era necessário fazer para ofertar no templo, para pagar o imposto do templo? Era necessário fazer o câmbio. Então, por onde é que trouxeram o banco que fazia o câmbio? Para dentro do templo. Então, veja. O que Deus havia estabelecido que deveria ter no santuário, e depois Davi traz para o templo e Deus aceita, era só mais uma coisa no meio das lojas e no meio dos bancos. Cambistas, vendedores. O templo virou de um espaço sagrado em um espaço comercial e financeiro. E aí talvez a essa altura o inimigo está soprando no seu ouvido assim, tá, mas é a livraria da igreja. E o café em comum, e o bazar que vocês fazem. Bom, tem duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, aquele era o templo, no qual Deus havia manifestado a sua glória e dito, a oração que se fizer nesse lugar, vou atender. Deus tinha feito um pacto com Salomão que envolvia aquele lugar específico, que era o único lugar autorizado para que houvesse a adoração. O sacrifício. Mas hoje, o templo de Deus, através do Espírito Santo, quem é? Nós. Eu e você, a palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. E Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, quando está conversando com a mulher samaritana, ele diz, mulher, vem o tempo, já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Não adorarão mais neste monte ou em Jerusalém. Jesus diz, o tempo do templo acabou. Esse lugar que nós nos reunimos não é templo. Aqui, o templo se reúne. Isso aqui é só um prédio, que é um ponto geográfico de convergência para a nossa reunião, para nossos encontros, para a nossa edificação, para a proclamação do Evangelho, comunhão, mas não é um templo. Aqui o templo vivo se reúne, que é a igreja, mas essa nem é a questão. A questão é que tanto os viajantes aceitavam usar o local de oração como lugar de comércio e câmbio,
mas também os que ofereciam isso lucravam em cima da fé das pessoas. Jesus chamou de salteadores. Pelo menos aqui nessa igreja, nenhuma pessoa lucra com a livraria. Nenhuma pessoa lucra com espaço em comum, café em comum. Nenhuma pessoa lucra com o bazar que nós fazemos aqui. Isso aqui é tudo ministerial. Então, cada recurso arrecadado com venda de livro, com venda de café, com venda de lanche, com venda de roupas, quando nós fazemos o bazar, 100% desse recurso é investimento ministerial e missionário. Nenhuma pessoa recebe isso, é diferente daquilo que acontecia lá no templo. Lá no templo, as pessoas trouxeram a sua loja para dentro, trouxeram o seu banco para dentro. Percebe? Aqui ninguém trouxe nada para dentro. Isso aqui nós fazemos juntos para também levantar recursos para o reino de Deus e para termos pontos de convergência, seja para um estudo teológico com material de qualidade lá, seja um lanche ali que vai aprofundar relacionamentos, criar relacionamentos. Então, são coisas diferentes uma da outra. Então, pode chegar lá, que se Jesus entrar, ele não vira aquele balcão lá, porque ele sabe que é para a glória dele, que é com o reino dele. E quem compra e vende não está distorcendo o objetivo desse lugar. Nós estamos agregando, potencializando aquilo que nós fazemos com o mesmo ponto de convergência. O templo tinha um propósito, e esse propósito foi suplantado pelos propósitos egoístas, individualistas e confortáveis das pessoas. Hoje, você e eu, que somos discípulos de Cristo, somos o templo do Senhor aqui nesse mundo. Então, viva de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida revelados na palavra do Senhor. Qual foi a primeira coisa que nós vimos aqui de aplicação? Não agir por impulso. O segundo é não esquecer. Então, primeiro é agir por impulso. Segundo, canalizar a energia na direção certa. O terceiro é viver de acordo com o propósito. O templo tinha um propósito e estava sendo desvirtuado. Você é templo do Espírito Santo, sim ou não? Amém. Existe um propósito para a sua vida. Não mude o propósito. Você é templo do Espírito Santo para propósito do Espírito Santo. Não mude o propósito. Não distorça a fé para ela ficar confortável para você. Não viva em função de comodismo, de facilidades, de negociações com Deus. Não desvirtue o propósito da sua vida. O propósito do templo era ser um ponto de convergência para que as nações conhecessem o Senhor. Você é templo do Senhor para que as pessoas conheçam Deus através da sua vida. Você é templo do Senhor, ponto de convergência, embaixada do reino de Deus. E um detalhe que quase passa batido, mas nós precisamos aprender com Jesus também, é valorizar o sagrado. Vamos dizer juntos? Valorizar o sagrado. É a última coisa que nós vamos ver aqui hoje. 4 coisas. E a quarta é valorizar o sagrado. E valorizar o sagrado implica também em não desvalorizar o sagrado. Além do comércio e do câmbio, algo que incomodou Jesus era que o átrio dos gentios, essa parte do templo, ela era usada como atalho para pessoas que iam de Jerusalém para o Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Era mais perto atravessar o templo do que fazer a volta. Então, aquele local que deveria ser um local sagrado, era usado como atalho. E você lembra, né? O que tem lá no Monte das Oliveiras, como o próprio nome diz? O quê? Olivas, azeitonas. Tanto é que lá embaixo, no jardim do Getsemane, Getsemane significa prensa, e Jesus vai para lá e vai agonizar lá, porque ele é prensado por causa dos nossos pecados. Então, naquele lugar que se prensavam azeitonas, as pessoas vinham trazer para a cidade o azeite prensado, trazer azeitona de lá.
as pessoas passavam com suas cestas, com as suas coisas, e mais, Betânia também ficava naquela direção. Então quem ia para Betânia passando pelo Monte das Oliveiras era muito mais rápido, muito mais curto passar pelo meio do templo, no pátio dos gentios, porque a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Jesus se incomoda com isso. Olha o versículo 16. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Veja, Jesus não estava indignado porque as pessoas estavam trazendo suas bolsas para o templo, porque elas estavam trazendo objetos para o templo. Ele estava indignado com as pessoas que comercializavam objetos no templo e as pessoas que só passavam com seus objetos pelo templo, com seus próprios propósitos, com suas próprias prioridades, fazendo do templo, fazendo do lugar sagrado um mero lugar de facilitação de vida. Passar por aquele local sagrado carregando coisas, sem dar a mínima para o que aquele lugar representava e para o que deveria acontecer ali, foi considerado por Jesus um sacrilégio. Sacrilégio é desconsiderar o sagrado, é profanar o sagrado. E quem é o templo hoje? Nós. Jesus se indignou que o espaço sagrado do templo era usado para passagens de coisas que não tinham nada a ver com o templo. Vou dizer de novo. Jesus se incomodou com a passagem de coisas no templo que não tinham nada a ver com o templo. Hoje eu e você somos o templo. E da mesma maneira, o Espírito do Senhor em nós se incomoda quando nós permitimos que passe nas nossas vidas coisas que não têm nada a ver com o sagrado em nós. Com a santidade da presença do Espírito do Senhor em nós. Coisas que permitimos passar na tela diante dos nossos olhos, na tela do computador, na tela da TV, na tela do smartphone, que passam, mas não tem nada a ver com o sagrado em nós. Pensamentos que permitimos passar, que não tem nada a ver com o nosso propósito de vida, que não tem nada a ver com o sagrado de Deus em nós, que não combinam com a santidade. Vontades que permitimos passar em nós, que não tem nada a ver com a vontade do dono do templo, que é Deus. Nossos desejos. As coisas que deveriam ter passagem em nossas vidas deveriam ser aquelas que combinam com o Espírito que habita nesse templo, que combinam com o sagrado que existe em nós, com a santidade da presença do Espírito Santo. Nós devemos considerar quem nós somos e de quem nós somos. Então, que atalhos existem na sua vida para coisas que não combinam com quem você é? Nós somos templo do Senhor enquanto estamos nesse mundo. Somos o templo físico do Espírito Santo nesse mundo. Mas no mundo espiritual, nós todos que cremos em Jesus somos participantes de um templo muito maior, muito melhor, muito mais poderoso e muito mais sagrado do que o templo de Jerusalém ou qualquer outro. O apóstolo João, na ilha de Patmos, na visão do Apocalipse, ele procura um templo. Você sabia disso? Ele dá uma olhada para ver se ele encontra um templo. Afinal de contas, Deus havia dito para Moisés: tenha o cuidado de construir o santuário de acordo com a cópia do modelo que eu te mostrei. Então, havia uma crença de que havia um santuário no céu, porque Deus estabelece para Moisés que construísse o santuário de acordo com esse modelo. Então João olha, cadê o santuário? Cadê o templo na visão do Apocalipse? Na visão da nova criação, e ele não encontra. Olha Apocalipse 21, 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite.
e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Tem um paralelo aqui entre o que Jesus vê em Jerusalém e o que João vê da Nova Jerusalém? Mas é claro que tem, né? A diferença é que lá é um santuário vivo, espiritual, radiante. O próprio Deus nos acolhe em si, em Cristo. A própria luz de Deus ilumina toda a nova criação. E veja, Jesus disse que o primeiro templo deveria ser uma casa de oração para as nações. Fracassou, falhou aquele templo e o uso que as pessoas faziam dele. Mas esse templo aqui é diferente, as nações andarão mediante a sua luz. Aquela impureza que Jesus analisou detalhadamente no domingo. Aquelas mentiras, aquelas abominações não estarão presentes nessa nova criação. Só que tem um detalhe, tem uma lista de inscritos. Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus, que é o Cordeiro de Deus, nos convida a permanecermos nele, em quem temos acesso ao Pai Celestial. O nosso santuário não é um lugar, mas é o próprio Deus. As nações podem encontrar através de Cristo, que é o Cordeiro, a própria luz. Pensa que Jesus está entrando em Jerusalém, agora é na segunda-feira, e lá na segunda-feira tem um monte de animais ali para sacrifício, alguns sendo sacrificados, outros já sacrificados, outros para serem vendidos e entrarem na fila do sacrifício, mas eis que está ali dizendo, vai todo mundo embora, saiam daqui com esses animais. De certa maneira o que Jesus está dizendo é, o sacrifício já está aqui, o Cordeiro já está aqui. Parem de comprar e vender animais. Eu estou aqui. Sexta-feira, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício, vai entregar a sua vida por toda a humanidade. E essa vida é recebida por todo aquele que crê. Tendo ele pago isto, ele tem o direito de colocar o nome na lista. Ele, como Cordeiro, se ofereceu em sacrifício para pagar por nossos pecados. E isso custou a vida dele. Você lembra quando Jesus vira a mesa dos cambistas, expulsa os que compram e vendem? Você lembra qual foi a reação dos líderes religiosos, dos chefes do templo? Você lembra qual foi a reação deles? Quem lembra pode dizer o que lembra. Queriam matar Jesus. Lembra? Zelo sem conhecimento. Não reconheceram o sacrifício, o cordeiro ali. Não reconheceram o novo templo ali. Mas olha só, nós lemos, né, Marcos 11:18. Os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuraram uma maneira de matar Jesus. Conseguiram 4 dias depois. No domingo, Jesus entra, observa. Na segunda, Jesus entra e diz, ei, chega. E ele diz, nós temos que matar esse cara. 4 dias depois eles fazem isso, na sexta-feira. Mas é interessante que João nos traz um detalhe interessante. Jesus está fazendo isso, Jesus está dizendo, ei, vamos organizar as coisas, está tudo errado isso aqui. Os líderes religiosos perguntam para Jesus, com que autoridade tu faz isso? Que sinal tu pode nos dar de que tu tens autoridade para fazer isso? Jesus diz, destruam esse templo e em 3 dias eu levanto de novo. O que eles pensaram que Jesus estava dizendo? Destrua esse templo físico, esse material aqui, essas paredes. Tanto é que na acusação que vai levar Jesus à morte está incluso de que ele disse que ia destruir o templo. Ele não disse que ia destruir, ele diz, vocês podem destruir e em 3 dias levanto de novo. Os próprios discípulos de Jesus não entenderam isso, mas depois da morte e ressurreição de Jesus, entenderam que Jesus estava falando de quem? De si mesmo.
De certa maneira, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês já destruíram esse templo aqui. Ele está em pé, mas aqui já não é mais uma casa de oração. Aqui já não é mais um lugar de luz para as nações. Aqui acabou. Vocês destruíram, deturparam, arrasaram. Mas pode destruir. Em 3 dias estou aqui de novo. Porque esse templo é temporal, mas eu sou eterno. Ele é o santuário que o apóstolo João viu. Por isso ele pode dizer: esse aqui vocês destruíram, acabaram. E no ano 70 até os tijolinhos ali, as pedras vão ficar. E um muro lá de fora, um muro bem longe, ficou. Não é nem aquele muro, o muro mais de longe ficou e estão lá chorando até hoje, por conta disso. Mas Jesus diz: eu que sou o verdadeiro templo. Vocês podem tentar destruir, como de fato vocês vão fazer daqui a 4 dias. Mas no domingo estou aqui de volta. E é um templo aberto. Jesus é um templo aberto. E sabe para onde ele veio? Habitar entre nós. O apóstolo João também diz que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. E vimos sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Eu sempre lembro que a tradução da palavra, que a palavra virou carne e habitou entre nós, o habitou, se fosse traduzido literalmente, seria tabernaculou. Ou seja, a palavra se tornou gente e estabeleceu o seu tabernáculo entre nós. Jesus é o tabernáculo, Jesus é o santuário entre nós, não este lugar. E Jesus aceita a mim e a você. Se nessa noite, pela primeira vez, Jesus Cristo faz sentido para você de um jeito que nunca tinha feito antes, eu quero convidar você a entrar nesse templo que é Jesus. E isso acontece pela fé, quando você diz: Jesus, hoje eu entendi um pouco mais a teu respeito. Me recebe no templo que tu és e faz de mim um templo para ti. Hoje é um dia que a sua eternidade pode ser mudada. O prefeito não pode, o governador não pode, o presidente não pode, mas o Rei dos Reis pode. E talvez você que já seja um discípulo de Jesus esteja sendo talvez até confrontado pelo Espírito Santo em relação à impulsividade, em relação a onde você tem gastado a sua energia, em relação a se você tem vivido de acordo com seu propósito ou não, em relação às coisas que você tem permitido passarem na sua vida, levando um pedaço da sua dignidade, da sua santidade, do sagrado que existe em você. Meus irmãos, vamos parar com a impulsividade. Vamos parar de não dar espaço entre o estímulo e a resposta. Meus irmãos, vamos parar com essa energia louca de tentar mudar esse mundo com as ferramentas desse mundo. A palavra de Deus diz que as nossas armas não são desse mundo, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então vamos lá, meus irmãos, vamos nos armar das armas espirituais. E vamos lembrar dos nossos propósitos a cada dia. Talvez o Espírito Santo esteja dizendo: ei, você está existindo como um templo, mas você não está funcionando como um templo. Porque tenho certeza que todos os discípulos de Jesus aqui são um templo de Deus. Mas a questão é: que funcionamento está acontecendo na sua vida da parte do Senhor, o nosso Deus? Nós vamos cantar uma canção agora, e eu quero lembrar que não é só, então a gente canta umas músicas, depois ele fala e depois vem mais umas músicas. E aquela é a música mais calminha depois da mensagem. Tudo tem um propósito, meus irmãos. Não é porque uma coisa é rotineira do que ela é ruim ou sem poder. Exemplo: normalmente nós comemos todos os dias, né? E amanhã vamos comer de novo e depois de amanhã de novo. Mas não é porque a gente faz sempre que isso é ruim, pelo contrário, é bom. Então tem coisas que acontecem sempre aqui no nosso culto, mas elas são importantes, porque você ouviu a palavra agora. E enquanto a gente canta a próxima canção, normalmente essa próxima canção, ela dá a oportunidade de você responder a Deus sobre o que você ouviu. É a sua resposta diante do estímulo da palavra. Então eu quero convidar você a cantar essa canção com o coração, sabendo que o que aconteceu naquela semana lá em Jerusalém tem tudo a ver com a sua vida. Que aquele templo tem tudo a ver com um paralelo com o templo que você é. E que a reforma que Jesus não fez naquele templo, porque aquilo não foi uma reforma, né? Aquilo foi escrachar o uso que era feito indevido ali, mas aquilo acabou com a validade daquele templo. Mas Jesus não quer escrachar as nossas vidas. Ele quer reformar, sim, porque nós somos templos vivos.
Se deixe ser sondado pelo Espírito do Senhor. Ele é a nossa luz, a luz das nações. Nós somos uma nação em que o Evangelho chegou. Que nós sejamos refletores desta luz em meio ao Brasil. Na sua frente, nas capinhas, tem um cartão comprido como este. Se você nunca veio aqui antes, você pode pegar para ver só por curiosidade. Ou se você nunca pegou, pode só olhar. Você não tem compromisso nenhum, é só pegar. Mas esse cartão, você pode colocar aqui um pedido de oração para durante a semana. A Vitória, a Adriana, a irmã Helena, a Eve, outros irmãos que estão aqui orando, e eu também vou orar. Vamos orar por você. Mas talvez o Espírito de Deus que habita em você quer que você, como templo dele, tome algumas decisões que você pode marcar aqui. Talvez a decisão seja se tornar um templo. Isso acontece quando você convida Jesus para entrar na sua vida. Você colocando seus contatos aqui, e eu entendendo a sua letra, porque às vezes eu não entendo, mas se eu entender, eu vou entrar em contato com você, para agradecer a sua presença, para me colocar à disposição. Considere preencher esse cartão antes de ir embora. E antes de ir embora, entregue naquele balcão lá, que ele vai chegar até mim. Vamos cantar essa canção como resposta ao estímulo que recebemos da palavra. A minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, viva como um templo vivo do Deus vivo. Vamos encerrar a celebração louvando ao Senhor com mais uma canção, com muita alegria. Começamos essa semana bem, lembrando do nosso propósito, agindo guiados pelo Espírito Santo de Deus, em santidade, em poder, em amor. Essa semana é uma semana decisiva na nossa nação. E eu quero lembrar o que Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. Amém? Seja um pacificador essa semana. Peça sabedoria para o Senhor, para levantar os olhos para o trono de Deus. Para além do trono, seja um pacificador, seja uma pacificadora, porque habita em você o príncipe da paz. Amém? E você já sabe, não vá embora correndo. A bênção está na tranquilidade de permanecer um tempo aqui em comunhão, marcar pontes, jantares, almoços, café, pipoca. Terça-feira convido você para estar aqui no Café em Comum das 18 às 20. Você pode chegar só às 19, 19h30, 18. Fique à vontade, ok? E se inscreva para o seminário. Se você tem o aplicativo da igreja, bem embaixo tem uma parte assim, eventos. Clica ali, se inscreve gratuitamente. Pode fazer pelo link que a gente divulga nas redes sociais, ou pode passar ali com a Adriana, que ela inscreve você para o seminário. E convida pessoas, vai ser bênção de Deus. E faz um lanche gostoso e abençoado antes de ir embora ali. Certo? Em nome de Jesus.
Diga isso. Tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Ainda que você não veja, tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria não vem pela vida. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. E eu sei que me amas. Teu amor não falha. Nunca falhará, Jesus. Teu amor não falha. Aplauda o nosso Deus. Amém. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Vá em paz.